tem uma panela, que as pessoas têm uma panela, é difícil de entrar e etc e tal. Sim. E eu não acho que seja verdade, mas o que eu acho é que começa desse jeito que eu estava falando antes. A partir da hora que vocês estão fazendo agora e começa a ter um parceiro que faz isso, outro faz aquilo, as oportunidades vão pintar para um ou para outro, que vão chamar quem é do grupo, os amigos, as pessoas que confiam no outro, certo? Então, por exemplo, o primeiro filme que eu fiz, né, eu conhecia muito pouco, que o primeiro filme que eu dirigi, eu conhecia pouco. Então, eu me cerquei de pessoas que eram experientes e eu perguntava para elas. Então, por exemplo, agora, no fim do ano passado, a gente fez um outro longa-metragem e o diretor de fotografia foi do meu primeiro filme. Né? Então, o que acontece é que você vai carregando seus amigos, seus companheiros juntos. Então, vamos lá. Então, é assim, se você sente que você tem talento, por exemplo, para figurino, né? Seja figurinista, faça isso. Vai, porque é muito coletivo e todas as funções, isso estou falando sem nenhuma demagogia, né? Uhum. São todas muito importantes para que aconteça, para que tenha um filme bacana, né? Então vai no que você acredita que é bacana que vai rolar. Uhum. Bom, então vamos lá. Então o cinema é assim. Tem a parte de direção, que tem o diretor, os assistentes de direção, né? Tem a parte de continuidade também. Tem a área de fotografia, a área de arte, a área de produção, né? Bom, e todas essas partes, né? Tem, claro, o diretor de fotografia, os seus assistentes, etc. E tal. Uhum. E o muito importante porque quando você entra no set é tudo muito corrido, você tem que fazer 10 páginas, por exemplo, então você tem que estar muito bem preparado na hora que você chega no Uhum. set. Então, pode ser a hora que parece mais bacana, mas na verdade é uma grande correria, né? Então, é muito importante que se faça uma boa pré-produção. Você, você fica meses preparando, fazendo essa pré-produção, né? E decidindo como vai ser a roupa, como vai ser o lugar, a, a câmera que vai ser usada, os ângulos, onde a câmera vai estar para você entrar e tudo acontecer. Muito Uhum. para os atores ensaiarem, né? Super importante que chegue todo mundo muito bacana para isso acontecer, para na hora você não vai ter tempo de repensar, né? Você Uhum. pode conversar e ouvir opiniões, mas você não vai poder mudar muito, porque o departamento de fotografia já vai ter preparado e ali os maquinistas já vão ter preparado, a luz já vai estar pronta no lugar e você não vai poder mudar tudo. Você vai Uhum. ouvir opiniões dentro daquele contexto, né? Fala. E aí também tem uma questão que, no geral, o cinema Aham. custa caro, né? E essa questão da preparação também é muito importante por conta disso, porque você não pode perder tempo, porque tempo no cinema é muito dinheiro, né? O tempo no cinema é muito dinheiro e principalmente, por exemplo, você sai, todo dia a gente sai com uma ordem do dia. Uhum. E nessa ordem do dia, quem preparou isso foi o primeiro assistente de direção, que na verdade não deveria chamar assistente, porque é um cara tão importante como os diretores, porque ele prepara aquilo, ele faz um grande estudo para saber o que melhor pode ser filmado, organizar cada diária. E se Uhum. você não conseguir filmar porque não deu tempo, você talvez nunca mais volte lá, naquela Claro. locação, naquele lugar, ou com aqueles atores, então você não vai ter aquela cena. Uhum. Né? E, além de tudo, que, digamos, que seja uma equipe de 30, 50, 100 pessoas, quanto custa a diária de cada uma dessas pessoas, né? Uhum. Mas também se faz, também quando você consegue criar um grupo, também você consegue fazer com muito pouco dinheiro e muito boa vontade. Aham. Também existe cinema e você consegue uma qualidade bacana se as pessoas envolvidas quiserem fazer, né? Uhum. Legal. E dentro dessa questão, eu acho que isso é bacana, que é bem diferente de teatro. É esse lance da ordem do dia, né? Você já tem que ter determinado o que você vai filmar. E isso no teatro a gente faz muito diferente, porque você ensaia, enfim, o que dá na cabeça do diretor normalmente, não costuma ter essa organização. Mas como é que, quais são os critérios, de repente, para ter essa ordem do dia? É,
Porque eu já vi questões depende se o dia se vai estar sol ou se vai estar nublado. É isso mesmo? Quais são os critérios para você determinar isso? Então, o cinema é absurdamente organizado. Uhum. E obedece, ainda que seja todo um processo criativo e coletivo, são pessoas que estavam em outras produções e algumas chegam no dia. Tem pessoas que você conhece no dia que você está gravando. Tem o pessoal que está antes na pré-produção, né? Então, uma semana antes, o assistente de direção está olhando o clima-tempo para saber se vai fazer sol, se vai chover, porque isso muda toda a ordem das diárias do plano de filmagem, de quando vai ser filmado aquilo, Uhum. né? Então, essa ordem do dia vai estar dizendo ali como é que vai estar o tempo, que horas chega cada pessoa. É, é, Primeiro vai chegar o pessoal que vai preparar o lugar, que vai colocar as lixeiras. Depois vai chegar o pessoal que vai ter que alimentar esse povo todo durante a gravação, né? Então tem toda uma ordem da chegada das pessoas para que tudo aconteça. Então é muito bem planejado para que não se perca uma diária, para que não se estoure uma diária, para que não perca uma diária, porque acabou o tempo, acabou. Então é isso que você Uhum. falou. Você não pode perder nem esse dinheiro e nem a chance de estar com aquelas pessoas ali dentro, né? Uhum. Bacana. E dentro dessa questão da função, né, das funções de cada profissional dentro do cinema, eu acho que uma muito importante é do diretor de fotografia, né? Aham. E ao mesmo tempo, a gente, quando não entende desse mecanismo do cinema, a gente nem imagina que existe uma pessoa com a função da direção de fotografia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que é o que faz de fato um diretor de fotografia e como que é ou que deveria ser numa equipe ideal a relação desse diretor de fotografia com o diretor mesmo do filme. Então, a função desse diretor de fotografia é uma função tanto com muito know-how, com muito conhecimento, tanto técnico quanto artístico. Porque quando o diretor para e tem a primeira conversa com o diretor de fotografia, né? Ele vai ler o roteiro e vai ter a ideia artística dele, de como ele vai contar através de imagens, né? Uhum. Aquela história. Então, é alguma coisa que praticamente os dois fazem juntos, né? Tá. Porque ele vai dar aquelas ideias. Pô, vamos pôr uma câmera ali no chão, ali, digamos, é um flashback, é uma coisa que se passa no passado, então vai ser preto e branco, ou vai ser mais granulado, vão ser cores mais, vamos dizer, apagadas, por exemplo, né? Uhum. Então essa decisão começa muito cedo. E depois ele vai fazer isso acontecer através da equipe dele, do câmera, dos assistentes de câmera, de todo mundo que vai estar lá. Por exemplo, tem o Zé Bob, o Zé Salles, que eu tenho trabalhado muito com ele, que ele tem uma maneira de trabalhar, que ele participou de muitos longas de séries, etc. E tal. E depois eu tive o prazer de trabalhar com o César Charlone, que foi o diretor de fotografia, que foi o diretor, na verdade, né? Um dos diretores do 3%, né? Mas ele fez o Cidade de Deus, foi diretor de fotografia do Cidade de Deus, do Ensaio sobre a Cegueira. Então, é um outro ritmo, é uma outra maneira de trabalhar, é uma outra maneira de contar a história. Então, conta-se a história visualmente, através dos atores, através do roteiro da própria história, né? Mas você ter junto contigo, né, ter na equipe um diretor de fotografia que conta uma história. Um diretor de fotografia pode ser excelente para ação, como um cantor pode para um filme de ação, né? Como Uhum. um cantor pode ser ótimo para rock and roll e outro ser para música romântica. Quer dizer, ele tem linguagens diferentes. Ah, então também tem essa questão. De repente, se você vai fazer um filme com uma pegada específica, o ideal é que você conheça já que aquele Conheço o trabalho do diretor de cara. fotografia já faz isso também, ele já tem esse viés. Obviamente tem caras que são craques que fazem qualquer coisa, né? Claro, claro. Mas é legal você pegar um cara que
que já faça coisas, de repente, que já tem referências, né? Naquele modelo que você quer fazer agora. Entendi. Né? E deixa eu te falar uma coisa, você também é roteirista, né? Então, sou. Na verdade, eu comecei como roteirista. O primeiro roteiro que eu escrevi, para você ver, para a gente voltar ao que a gente estava falando, né? Você vai aprendendo, a vida vai te dar oportunidade de acordo com o que você for se preparando. Eu sempre escrevi, eu tive uma revista, um jornal antes de ir para o cinema. E aí um dia falaram, por que você não escreve um roteiro para cinema? Eu falei, porque eu não sei. Não, Uhum. vê como é. Aí eu li um, falei, deve ser assim. E aí o Uhum. primeiro edital que eu mandei, eu ganhei, que foi o Andaluz, que é um filme foi um filme para TV Cultura, que é um telecine, né? Um telefilme, perdão. E que foi o primeiro que eu dirigi, ou seja, a primeira vez que eu entrei no set de filmagem foi para dirigir um filme. Então, o escrever o roteiro, na verdade, foi a minha primeira função e é o que eu mais fiz até hoje. Uhum. Né? Então assim, na verdade, claro, tem técnicas, você vai lendo, vai aprendendo, mas a gente assiste tanto filme que depois você lendo alguns roteiros, você consegue imaginar como fazer aquilo e você vai se aprimorando. Uhum. Né? Pode falar. Tem uma questão que eu acho que é muito engraçada, que é como a nossa cabeça começa a funcionar naquela linguagem. Teve uma época que eu estava fazendo um curso de documentário e esse curso ele ia resultar num documentário. E eu estava passando por uma situação muito específica na minha vida e no dia que era uma coisa muito, muito importante na minha vida, muito pessoalmente muito importante. Uhum. E eu tinha que ir até um lugar e eu ia ter que, enfim, eu tive que atravessar um corredor e eu tive que entrar numa sala específica. E tudo isso eu fiz imaginando onde é que estaria a câmera. Que é É uma isso aí. coisa bizarra, porque a sua cabeça começa a funcionar nesse lugar. Então, assim, o tec, tec, tec do sapato, sabe? E eu imaginando a câmera vindo aqui atrás, pegando aqui de trás. E então, realmente, isso que você tá falando, né? A gente, além da influência que a gente tem de assistir, quando você começa a entrar em uma área que é nova, a tua cabeça também vai abrindo portinhas para você começar a enxergar as coisas dessa forma, né? Então, é exatamente isso. Por exemplo, quando você está escrevendo o roteiro, ok, se você está escrevendo para um outro diretor, é ele que vai escolher. Uhum. E ele pode conversar contigo ou não, mas você está assistindo o filme. Para escrever, você está assistindo o filme. A primeira vez que você assistiu o filme é quando o processo de roteiro, né? Ele começa com um argumento. Ou seja, você conta a história como se fosse ali um texto corrido, né? E ali é a primeira vez que você assiste o filme. E é a primeira vez que os personagens começam a trocar uma ideia com você e começam a te questionar. Fala, não, mas por que você está dizendo que eu vou para lá, sabe? Uhum. Não, eu jamais faria isso. Verdade, os personagens começam a te dar, depois que você começa a encontrar eles começam a te falar, não, eu jamais faria isso. Aí você fala, tá errado essa história. E aí você vai encontrando, aí quando você vai escrever o roteiro, já é a segunda vez que você Uhum. tá vendo aquele filme, né? Uhum. E aí você já começa a escutar, a ver as câmeras, você começa a escutar a música que está acontecendo, né? Uhum. E assim vai indo. É isso que você disse, quer dizer. Então, aquele cara vai andar ali, mas vai estar meio escuro. Mas se vai estar meio escuro, mas de repente tiver com uma roupa vermelha, Uhum. talvez fique muito legal aquilo, né? Uhum. Então, beleza, aí você vai passar essa ideia e vai discutir um dia com a arte, com o figurino, né? Com a maquiagem, que vão dar a ideia deles, e vai todo mundo acrescentando e deixando esse bolo mais gostoso. Né? Uhum. Aqui o Vinícius perguntou sobre a diferença do roteiro de cinema para o roteiro de teatro, se é muito diferente. Eu não sei qual que é a tua proximidade com o roteiro de teatro para responder essa pergunta. Tá, o Vinícius, eu não Pra- estou conseguindo, deve estar na outra página, então não estou conseguindo ver o Vinícius. Tem Vinícius, milhares de se tiver com páginas. vídeo, balança o bracinho ali. Bom, Estamos em tá 60 bom. pessoas aqui. Desculpa se eu não consegui te ver. Vamos lá. Eu trabalho com teatro também. Então, na Uhum. verdade, quando eu ganhei o meu primeiro
meu primeiro edital de cinema, né? Eu estava fazendo uma peça chamada Bola da Vez. Não, perdão, era nos Campos de Piratininga. E eram 11 atores, era um monte de gente. Também, todo mundo trabalhou no filme, foi super legal, tá vendo? É aquilo que eu estava falando. Todo mundo trabalhou, desde da diretora, todo mundo trabalhou. Uhum. E, bom, então eu tenho essa afinidade, porque depois eu fiz mais 2 peças, como assim, bom, mas sobre o texto, deixa eu não me perder. Vamos lá. É completamente diferente, é muito diferente, porque o teatro ele trabalha mais com a palavra, ele trabalha não só, mas muito com a palavra, né? Com a colocação de voz, etc. E você tem que imaginar isso quando você está escrevendo. O cinema, às vezes, quando a pessoa mexe um cantinho da boca e faz muito pouca expressão, e vai te passar uma ideia muito melhor do que se ela fizesse uma expressão grande, né? Então, você tem que, para escrever para cinema, você tem que lidar com isso, com o tamanho dos closes, né? Uhum. E do teatro, não, a pessoa está sendo vista de mais longe, geralmente, né? Uhum. Então, o texto é diferente. Você não pode ficar... Quer dizer, você pode. Tudo a gente pode, né? Mas, muitas vezes, no teatro, você precisa da movimentação e precisa da voz. E o cinema não tanto. Uhum. Isso eu Eu gosto acho que muito. assim, só para complementar, de uma maneira prática, por exemplo, num roteiro de cinema, você tem que ter as informações se é interna, se é externa, né? Se é Ah, tá. dia, se é Tecnicamente, sim. noite, esse tipo Tecnicamente, de sim. coisa, né? Exatamente. Também. Isso, tecnicamente, né? Por exemplo, tem um programa que chama Celtex. É CELTX, que eu acho que ainda é gratuito, sei lá, eu sempre trabalhei com ele. Coloquei E aqui ele no já vai te... chat. O nomezinho dele eu coloquei no chat, Isso aí, isso desculpa, aí. vai lá. Então, ele já vai te dando esses passos, ele vai te perguntar, ele vai te dar uma faixa ali que você vai escrever, ó, tal lugar, interna dia. Beleza, você dá um enter ali, você já vai mostrar a ação, ó, isso acontece no seu onde, no seu onde, no seu onde. Você dá um enter de novo, vai perguntar quem é o personagem que vai falar. Você coloca lá o Hum. personagem e depois o que ele falou, quer dizer, então ele já te... Ele já estrutura no formato do roteiro? Ah, que legal. Exatamente. Ele já vai te dando intuitivamente a tua caminhada ali dentro, né? Que bacana. Então é Isso é uma super super bacana, dica. Essa é uma dica de ouro. super bacana, é super bacana. Eu trabalho com ele desde o primeiro dia que eu escrevi até hoje. E dali, e ela é legal porque você consegue, por exemplo, depois marcar no roteiro as coisas. Ah, a fulana está de chapéu azul. Então você marca aquilo, você consegue separar aquilo, então aquilo já pode ir para o departamento de arte, por exemplo. Uhum. Né? Tem outros pagos que são ótimos e melhores ainda, mas esse super funciona. Legal. E você trabalhou no 3%, né? Aham. Eu queria saber um pouquinho como é que foi essa tua relação com esse trabalho, porque hoje em dia, se a gente for falar de mercado, né, a questão das séries tá muito forte pra gente, lógico. Não hoje, porque as coisas estão paradas nesse sentido, mas as séries no Brasil estão virando um nicho de mercado muito importante. Aí eu queria saber um pouquinho para você como é que foi esse trabalho. Tá. É, foi assim. Eu estava gravando Trem Fantasma, foi no interior, né? E o cara que tinha sido meu assistente de direção, lá no primeiro, lá no Andaluz, eu tinha chamado para dirigir o Trem Fantasma. E eu era roteirista e produtor executivo. Muito bem. No meio desse caminho, a gente teve que fazer uma publicidade do Walmart. Então, a gente veio para São Paulo no nosso dia de folga, gravamos na madrugada e voltamos para continuar fazendo o Trem Fantasma. E quando acabou, ele era o primeiro assistente e me chamou para trabalhar com ele no 3%. Uhum. E para mim foi muito diferente, por causa do seguinte, eu só tinha trabalhado em produções minhas, onde Uhum. eu era o roteirista, o diretor, produtor, eu sempre estava lá em cima, né? E no 3% eu era assistente dele. Então, o que eu queria saber era o seguinte, como funcionava eu Ah, estar na equipe e não ser o chefe da equipe. Então, para mim, e o que me surpreendeu foi o seguinte, é que o funcionamento é igualzinho. Assim, uhum. é, principalmente dentro do sentido de ser a produção mais cara ou menos cara, né? Com mais grana ou menos grana, mas o funcionamento é exatamente igual.
no tempo das coisas acontecerem, etc. e tal. É muito parecido mesmo. E foi legal. O problema foi o seguinte, aí já foi pessoalmente, eu tava no interior com um problema, eu estava com uma hérnia, então eu já estava passando muito mal. Eu fui fazer a publicidade, quando eu cheguei no 3%, eu já estava, falei, não vou perder, imagina, eu quero fazer, né? Total. Mas eu tive que sair no meio porque eu fui operar, porque você entra numa correria e vai. Mas foi muito bacana, cara, porque eu trabalhei com muita gente talentosa, muita gente legal. Eu ajudava ali a trazer os atores que iam participar, ajudava a decupar o roteiro para que fosse criada a ordem do dia, etc. Né? E, a, e aí os roteiros iam mudando de acordo com a possibilidade dos atores também. Eu acho que não por acaso foi um grande sucesso, foi um trabalho muito bem feito, com gente muito competente, e que começaram esse projeto na faculdade. Eram quatro ou cinco amigos, né, que pegaram esse projeto, fizeram um piloto e saíram levando para um monte de lugar, e até que chegou na boutique e eles toparam, e aí a Netflix topou, quer dizer, ou seja, eles plantaram isso desde pequenininho e foram fazer juntos, né? Sim. Então eles já vinham criando isso há muito tempo. Então eu acho que você acaba vendo isso tudo na imagem, no trabalho, que os caras trabalharam muito tempo, eles levaram muito tempo criando aquele universo. Eles sabiam o que queriam. E, por exemplo, lá enfim, no mercado internacional, as séries elas têm uma rotina de filmagem muito próxima do cinema, né? Aqui também está sendo assim. É diferente de televisão, não é? Assim, essa questão de você gravar a cena assim picadinho, como no cinema, as séries também estão funcionando desse jeito, né? Exatamente igual. Só que no caso ali, por exemplo, como tinham muitos capítulos, né? Como tinham muitos capítulos, você estava gravando, às vezes, em quando uma coisa do primeiro capítulo, aí no momento seguinte estava gravando um negócio do quarto capítulo, sabe? Então, num filme é menor, no sentido do tempo do longa-metragem, né? Na série, você está gravando um pedaço do primeiro capítulo, depois um pedaço do terceiro capítulo, e assim vai, mas exatamente como o cinema, mas dentro de uma engenharia de criação desse plano de filmagem, né? E de ordem do dia, mais complicado, mais louco ainda, mas exatamente nos modos de cinema. O que eu acho bacana, assim, como eu sei que tem uma audiência aqui bastante grande de atores ou alunos que estão se formando como atores, que são DNT, que eu queria comentar justamente com relação a essa questão da atuação nessa característica do cinema em que você não filma na ordem do roteiro, né? Que não é, embora o teatro às vezes a gente não ensaia na ordem do texto, no cinema certamente você não vai gravar na ordem em que ele foi escrito, né? E eu gosto muito de assistir entrevistas de atores, enfim, para saber como é que são o por trás, né, das produções. E eu vi recentemente uma entrevista da Najwa Nimri, que faz Casa de Papel, né, e o Vis-a-Vis, e ela falando que ela estava, acho que, não sei se foi na terceira ou quarta temporada do Vis-a-Vis, para quando ia começar, ela estava saindo de uma filmagem, então ela terminou o último dia de uma filmagem, de um filme mesmo, num dia, e no dia seguinte ela ia começar a gravar a temporada do Vis-a-Vis. E ela falou que o que salvou ela foi justamente o fato de não ser gravado na ordem, porque ela demorou uma semana até entrar de novo no clima da personagem, até conseguir capturar a personagem de volta. E a sorte dela é que as cenas ficaram picadas ao longo da série. Porque ela falou... Dilui. Exatamente. Ela falou que se tivesse ficado direto, ia acabar com a vida dela. Porque é sei lá, quantos capítulos ali que você, uma semana de trabalho, né, que você consegue fazer, e que ia pegar super mal. Então, essa é uma característica com a qual os atores têm que lidar no cinema, né? E dentro disso que você está falando, sabe?
É assim, o preparador de elenco, seja ele o diretor ou o preparador de elenco mesmo, né? É um cara muito fundamental, muito fundamental. Por causa do seguinte, na hora que vai gravar, tanto o diretor como o ator tem muito pouco tempo para se preparar para fazer. Vai estar todo mundo correndo muito, muita gente correndo, vai colocar cada um na sua marca e falar: bom, então vamos fazer, atenção, se é Natal, a ação já era. Então, o ator ou atriz, né, precisam estar muito bem preparados, conhecer aquele personagem durante a preparação, durante os ensaios, para chegarem ali e poderem fazer bem o seu trabalho, não saírem de lá frustrados, saca? Uhum. Eles precisam encontrar muito rápido o ponto do personagem naquele momento, Uhum. porque tem muito pouco tempo. E tem pouco, assim, hoje com a figura do preparador, eu acho que está se investindo mais nesse período de preparação do ator antes de começar a filmar. Mas antes era chegar e fazer, né? Há uns anos atrás, que não tinha, esse cara tinha menos tempo ainda de ensaio, não tinha? Ou de preparação. Mas então, eu fiz questão de ter, desde o primeiro, que foi, eu acho que em 2009, Uhum. não, 2009 não, 2009, eu já tive. Uhum. Então, eu tinha muita clareza, né, que eu precisava de alguém experiente ali para conversar com os caras, que ia ser muito importante para mim ter essa pessoa que foi o Eduardo Silva, o Eduardinho, Uhum. que é o bongô do Castelo rá É um para quem, querido ele. que inclusive fez uma participação na série agora, né? E eu já trabalhei com ele no teatro várias vezes, quer dizer, e ele é um cara muito bom e muito importante. Então, para mim é muito importante que eu tenha essa pessoa responsável, sabe? Porque uma coisa é você chegar e ter que criar um negócio do zero, e outra coisa é você já ter você já conversou com ele, já tem uma coisa meio pronta, e você só ajustar, né, meu? Uhum. Então é muito legal, é muito importante, eu acho, muito. E eu acho interessante também para os atores, né, terem esse hábito, esse costume de estar em contato com o preparador. Porque faz um tempo eu conversei com alguns preparadores de elenco de cinema que Uhum. realmente você tem que estar aberto para esse preparador. E tem ator que não tá. Tem ator que não tá afim de ter um preparador que vai lá e vai, de alguma forma, ajudar. A palavra não é ajudar, mas que vai se meter no trabalho. Então, eu acho que é muito importante, já que estamos falando com jovens artistas, Uhum. que o ator ele tem que estar disponível, tem que estar aberto para receber essa preparação, né? Não é sempre que É, você dá conta de fazer tudo. exatamente, exatamente. De preferência, sabe? Eu tenho conversado com alguns preparadores nesse sentido e eles enxergam isso muito claramente. Sim, fica na cara. Se o ator ou a atriz conseguir, o quanto mais um papel em branco ele for no primeiro momento, para que seja colocado, depois ele vai ter todo o tempo de criar depois desse momento, de criar as particularidades da personagem, né? Uhum. Mas se ele conseguir dar uma zerada, né, ali para receber toda essa informação e depois criar em cima disso, é muito mais bacana do que ele já tentar sair de um lugar, porque senão a gente vai ter que desmontar aquilo para depois montar de novo, né? Então Sim, facilita muito, muito mesmo. Esse desprendimento, né? sim, total. Tem uma pergunta aqui da Letícia. Oi, Letícia. Ela queria saber se você tem experiência em filmes publicitários e, se sim, qual a individualidade desse tipo de filme, já que existe toda uma forma de contar a história a fim de vender um produto ou serviço. Legal. Não é enorme minha experiência, mas eu fiz algumas coisas grandes. Eu fiz tipo do Walmart que eu falei, eu fiz do Mackenzie, maiores. Depois de produtos, coisas menores, eu fiz mais vários, mas
se ela está perguntando desses maiores, né? É, é muita loucura. É muita loucura porque é muita gente. É muita gente em cima de um. Por exemplo, esse do Walmart que a gente foi fazer, fechou o Walmart, ou seja, quando o público todo vai embora, fechou o Walmart, a gente devia estar umas 200 pessoas, que eram 2 núcleos, tinha A e B, grupo núcleo A e núcleo, primeiro núcleo, segundo núcleo, dando os produtos, e aquele pessoal todo correndo e preparando, já fazendo frente nas próximas. Depois nós vamos filmar o sabão em pó. Então já ia um pessoal para o sabão em pó, preparava aquilo tudo, e todo mundo correndo aquele grupo. Não, e foi uma loucura tão grande, por causa de 30 segundos, que a gente tinha que fechar até o mercado abrir. Só que o mercado abriu, a gente não tinha acabado. Então, chegou uma hora, a gente tinha que ficar segurando. Não, já você volta para comprar o café, que a gente precisa gravar, a gente precisa terminar de gravar aqui. Mas funcionou, quer dizer. Letícia, mas me explica melhor a tua pergunta. Eu estou contando um caso, eu não sei se eu estou conseguindo. Eu acho que tem a ver, a gente até pode abrir aqui para ela falar, mas eu acho que tem a ver com a questão técnica mesmo. Deixa eu achar a Letícia primeiro. Ou ela escreve também, e eu Ou vou se respondendo quiser. enquanto isso. E eu vou respondendo enquanto isso. Então, Deixa eu achar, é vai mais falando. detalhado, é mais detalhado ainda do que no cinema isso. Porque ali é muito técnico. Vai ter um close, depois vai para o nome do produto, depois a pessoa vai pôr a mão no bolso, vai tirar e vai fazer a 5 da promoção. Quer dizer, então ali é decidido segundo a segundo cada Deixa cena que vai eu acontecer abrir e aqui cada a. câmera que vai ser colocada. Enquanto com várias câmeras num produtinho desse tamanho. Não A sei se é. Letícia falou aqui, ó, questão técnica mesmo, pois não é só mostrar o produto. Eu fiz Não, publicidade e, assim, uhum. eu acho que é bem isso que você falou. Tem muito a ver com essa questão de os, os frames são menores ainda e é tudo tem que estar muito determinado, né? Milimetricamente. Exatamente, porque Então, é vai pouquíssimo aparecer tempo. aquilo durante 2 segundos. Então, tem que ser a melhor imagem do planeta aqueles 2 segundos. Quer dizer, no filme, não tanto. Quer dizer, o cara não precisa estar exatamente. Ele pode dar um passinho para lá, um passinho para cá e tudo bem. Uhum. Ali não. Ele tem a marca é aquela e vai acontecer assim. Se por um momento a dicção do ator não for perfeitíssima, vai voltar 1000 vezes até ser. Quer dizer, então é muito mais, tecnicamente, tudo é muito mais específico, cada segundo é específico. E eu acho que uma coisa que é muito importante é que para o ator, sim, em determinados casos tem uma diferença. Porque dependendo do tipo de comercial, né, de propaganda que você está fazendo, vai Uhum. exigir de você uma interpretação diferente. Então, se você está fazendo essas vendas, né, quando o cara está vendendo, sei lá, que nem o cara. Eu nunca lembro aquele menino que fazia comercial de loja de móveis. Da Casas Bahia. Eu nunca lembro o nome dele. A cara dele Eu também sempre não vou, eu vem, é também não vou lembrar, assim, mas a cara dele, todo mundo vai. comercial é. Mas também ficou muito difícil para ele fazer qualquer outra coisa depois, né? Sim, sim, Até com a voz, né? Até com a voz, porque ele ficou tão marcado, né? é verdade. Vamos ver aqui, tem mais perguntas. Tadadam. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Não Quem sei tá se dá para falando? ouvir. Tá dando para ouvir? Quem é? Giovana Celeio. Oi, Giovana. Fala, enquanto isso eu tô lendo outras perguntas aqui do chat para fazer Ô, depois. Giovana, Pode estou te fazer. vendo aqui embaixo, ó. Licença, gente, boa noite. Eu vi que você participou da série, eu queria entender melhor. Para você entrar melhor no personagem, você recebeu o roteiro da série completa ou eles separam por capítulos e vão te explicando como eles querem o personagem? Legal. Só que eu vou responder pelo outro lado, porque eu não sou ator, tá, Giovana? Então, é, o que eu não acompanhei exatamente esse processo de ensaio, que quem estava fazendo era o Christian, né?
Mas deixa eu pensar. Na verdade, isso não te contam toda a trajetória, com certeza, do seu personagem. Vão te contando os fragmentos de acordo com o que você vai gravar. Você não sabe muito bem o que vai acontecer, não. Se é isso a tua pergunta. Né? É isso, Giovanni? Eu acho que é. Acho que é, né? Quer dizer, não, vão te dar fragmentado, seguramente. Vai ser Uhum. Não, eu fragmentado. queria entender mais a intenção mesmo, porque você também é roteirista, não é mesmo? Aí eu Sou queria roteirista. entender você vendo, introduzindo o personagem, né, no ator, na atriz. Você prefere que ele conheça a história completa para entrar melhor, ou você prefere que ele tenha só um pedacinho para ir demonstrando o personagem? Eu, pessoalmente, e aí cada um trabalha de um jeito, né? Eu, pessoalmente, gosto que ele conheça a história toda. Porque, na minha opinião, né? É, o ator tem muito como agregar. Então, quando você troca ideia com ele vai te contar a história que ele viu também. E para mim é muito bacana escutar do lado dele isso, ou, na verdade, eu como roteirista eu passei a bola, se eu for o diretor também, né? Como roteirista eu não tenho controle sobre nem o que vai acontecer e nem sobre as atuações, mas se eu for o diretor, eu sempre vou preferir que o ator conheça tudo e me dê as suas impressões, e me diga, eu vou passar a minha ideia e ele vai falar, e se eu fizesse isso e isso, né? E se não for atrapalhar nada dentro do processo, é claro que eu vou escutar e preferir fazer o que ele quer. Tem uma pergunta aqui que chegou. Qual a diferença para você entre a direção de um curta e de um longa-metragem? Pois é, então. É assim, eu entrei por um caminho ao contrário. Então, na verdade, eu não fiz curtas-metragens, né? Eu já entrei para televisão e depois para série, cinema. Então, eu tive uma experiência agora, que foi um longa, que na verdade que chama Sete Cidades, uma Vila Inglesa. E que cada diretor falou sobre uma cidade do ABC, né? Eu fiz Rio Grande da Serra. E cada um tinha que fazer o seu filme em 20, 25 minutos, alguma coisa assim. Então, na verdade, é um longa, mas é uma experiência dentro de um curta, né? E eu achei exatamente a mesma coisa. Eu não vi diferença no fazer, porque na verdade você reparte tanto em diária, você cria tanto a posição de, você vai com as posições de câmera na sua cabeça, o que vai acontecer, como o ator vai fazer. Então, para mim, foi exatamente a mesma coisa, na minha opinião, né? Uhum. Vamos ver aqui. A Heloísa está perguntando quais são as maiores alegrias e motivações e as maiores frustrações de se trabalhar com cinema no nosso país. É, as motivações é porque é o que você sabe fazer, é porque você gosta de fazer. Na verdade, não só para o cinema, mas para a arte em geral, para a cultura, para o teatro, para tudo isso. Quer dizer, é onde você se encontra, é onde você se encontra com seus pares, com o seu grupo, com a sua galera, né? Então, a motivação é o fazer, é o fazer. É, sobre as frustrações, né? É assim, eu, 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 eu nunca me preocupei muito com quanto eu ia ganhar ou deixar de ganhar fazendo aquele trabalho, mas muito mais com o que eu curtia ou não curtia fazer, né? Mas eu tenho família, eu tenho filhas, né? Quer dizer, então eu preciso bancar aquela turminha, né? Então, a gente estava num caminho muito legal por causa do seguinte: houver, houveram muitos editais, por exemplo, de roteiro. Então, ensinaram as pessoas a escrever. Aí depois tiveram o de direção, direção de produção. Então, estava ensinando aquela turma a produzir, e bons filmes estavam acontecendo. A terceira fase dessa escala era a distribuição, porque não chegavam ao cinema. Né? Alguém fazia um puta filme legal, eu não conseguia ver, porque não chegava. Então, essa é uma frustração que as pessoas
conseguiam ver. Mas como eu fiz muitos para a TV, muitos, não, fiz alguns para a TV, né? Então as pessoas assistiam, né? Então, para mim, isso era legal. Mas o problema é que quando nós chegamos nesse terceiro ponto, que era a distribuição, que era um momento de aprender a distribuir, a pôr uma grande distribuição nos cinemas, etc. e tal, esse elo foi cortado na terceira fase, sabe? E então essa é uma frustração de todo mundo que faz, eu não conseguir ser assistido, a não ser que seja uma coisa gigante. Mas com a internet agora, isso melhora. É diferente, mas para mim tanto faz. Passar no cinema, passar stream, passar na televisão, eu quero passar, eu quero ser assistido e conversar com o público, né? Então, essa era uma frustração do cinema em si. Mas, e hoje é assim, hoje os editais da cultura em geral e do cinema deixaram de existir, né? Então, hoje a frustração é você não conseguir produzir, você não conseguir trabalhar. Mas vai passar e nós vamos trabalhar e vai dar tudo certo. E estamos trabalhando da maneira como a gente pode, vão sair coisas legais. Quer dizer, a frustração, às vezes, como diz, tem um ditado que diz que a necessidade faz o macaco pular, né? Então, é assim, na dificuldade a gente vai aprender outro jeito de fazer e vamos fazer melhor ainda. Tem um monte de pergunta, eu não sei se vai dar tempo de fazer todas. Caso a gente não consiga fazer todas, a gente cria conteúdo e coloca essas respostas lá no Instagram da NT, tá? Deixa eu ver aqui. Vai ser um prazer responder e falar com cada um de vocês e aprender com os colegas. Tentando selecionar, tem muitas chegando no privado. Assuntos que sejam um pouco diferentes entre si. Uhum. Tem uma pergunta aqui que tem a ver sobre as diferenças entre o cinema brasileiro e outros países, como os Estados Unidos ou a Índia. Então, tem diferenças que você acha que dá para pontuar entre esses 3 lugares de produção? Bom, a Índia assiste muito o cinema dela mesma. Ou seja, lá atrás, em algum momento na minha vida, sei lá, em 1980, por exemplo, a gente teve um momento que na rádio só tocava música americana, que a música brasileira quase não tocava. E, de repente, ali naquele momento que teve a Blitz, Paralamas de Sucesso, essa galera entrou e todo mundo começou a escutar a música brasileira também, sabe? Então, era isso que precisava acontecer no cinema brasileiro. Porque a Índia assiste os filmes deles e existe, né, um preconceito, mesmo dos brasileiros, quanto a filmes brasileiros, porque eles são mal divulgados, porque então isso em relação à Índia. Os Estados Unidos, na verdade, é difícil falar porque eles fazem muita coisa. A gente pode estar falando aqui de blockbusters, de coisas que ficaram muito grandes, né? Mas também eles têm o cinema deles independente, né? Então, a diferença é que geralmente eles têm mais dinheiro para fazer e mais publicidade e conseguem entrar em todos os mercados. Você vai chegar numa rede de cinema aqui no Brasil e vai estar o filme americano. Quer dizer, o brasileiro vai passar uma vez por semana. Então, na verdade, a gente precisava conseguir mostrar o que a gente faz. Conseguir divulgar. A discussão, acho que muito grande que aconteceu em São Paulo há um tempinho atrás, antes de tudo isso, foi justamente a questão da distribuição, né? Das salas terem uma obrigatoriedade de ter uma quantidade de salas que seja para o cinema nacional, enfim. Quando fizeram isso, quando foi feito isso para a TV a cabo, por exemplo, cresceu demais o número de produções nacionais e com isso cresce também a qualidade, porque isso é o que eu falei no começo, quer dizer, a gente aprende fazendo também. Então, se a gente não fizer, a gente não vai aprender, não vai melhorar, né? Então, é isso. Deixa eu ver. Tem muita pergunta. O Rodrigo está perguntando como se capta recursos para um filme? Como se comercializa a ideia? Dinheiro público ou privado? Fala, Rodrigo. Bom, é assim. A maior parte do que eu fiz
foi tudo através de editais. Eu sempre fui bem em editais, tanto para escrever quanto para produzir. Então, é um dinheiro público, mas é um dinheiro público que já é destinado a fazer isso. Não é que tira o dinheiro de algum lugar para fazer isso. É uma grana que vem através de, por exemplo, o TV a cabo ali, existe uma alíquota, existe uma grana ali que já é para ser colocada no audiovisual, né? Então, eu sempre fiz muito através dessa grana. Mas existe através muito, né? Através da grana privada, que vem através das leis de incentivo que o cara vai lá e deixa de pagar uma parte do imposto sobre ICMS ou sobre imposto de renda, etc. e tal, e essa parte da grana é dirigida, você consegue captar junto a esses caras para fazer tanto cinema quanto teatro e etc. Né? Mas, agora, a empresa mesmo tirar do bolso dela para colocar, isso é raríssimo. Né? Isso é raríssimo. Quer dizer, então é dessas maneiras. E também, nas gestões anteriores, as estatais também tinham um papel bem importante na questão do cinema, né? A Petrobras, Muito, de muito, muito. bancar filmes e tudo mais, uma coisa que acabou. Muito, mas dentro de uma grana que já era destinada a isso, ou seja, não está tirando dinheiro de lugar nenhum para isso. Né? Isso é importante que a gente converse. Né? É uma grana que é para a cultura, né? É uma grana que é para o cinema, que é para o teatro. Né? Mas é isso. A Júlia está perguntando que ela está no 2º ano do ensino médio e ela pensa em fazer cinema na faculdade e Que gostaria legal. de saber se o curso abre mais oportunidades na área, se fazer a graduação abre mais oportunidades. Vai abrir, porque você vai estar pensando nisso o tempo todo. Não, então, olha, pode ser pelo curso, mas pode não ser pelo curso em si. Mas vai abrir por você estar vivenciando aquilo, por você estar conversando com outras pessoas que querem fazer, por você estar fazendo. Porque aí um daqueles colegas vai fazer alguma coisa e vai te chamar. Claro que o estudo, a técnica, você aprender aquilo tudo é fundamental, porque você começa a ter a linguagem, mas é o vivenciar, é você estar imerso naquele mundo, né? Ou seja, do cinema, do teatro, do que for, né? É que vai te gerar muita coisa. Você vai ser obrigado a ler coisas boas. Alguém vai estar te falando para assistir coisas boas, né? Alguém capacitado não, mas com mais experiência, vai estar te mostrando atalhos, né? Caminhos bacanas para você conhecer. A Sol, sua fotógrafa de cena, tá te mandando um beijo. A Sol, ela fez a fotografia estilo do Sete Cidades com a gente. Ela é super legal, super bacana. Foi um prazer trabalhar contigo, Sol. Deixa eu só responder aqui para a Nassi. As perguntas que eu estou fazendo são do chat, tá? É que as pessoas também estão mandando no privado. Então, as perguntas que eu estou fazendo e vocês não estão vendo, é porque elas estão chegando para mim no privado. Vamos ver aqui, vamos pegar Só mandou um beijo ou perguntou alguma coisa? Só mandou um beijo. Ah. Falou muito bem de você também, falou que você é um gestor competente, amigo e sensível, que sabe valorizar e promover a união de toda a equipe. Vou até pôr a gravata. Você falou que era para ela vir aqui falar isso hoje, né? Ela foi contratada para isso. Então, o Elton, ele falou se tem alguma dica específica para se dar bem nessa área da arte visual, né, do audiovisual, pois ele tem interesse em seguir nessa área. Tem dicas? Tá, mas como ator ou como... Pois é, Elton. O quê? Elton, diz pra gente. Eu vou responder de uma maneira geral. A dica é encontrando a sua turma, Elton. Cria seu grupo. Claro, você vai em tudo, por exemplo, se for como ator, vai em todos os testes. Se você não conhece o suficiente, cola em gente que está fazendo. Cola. Primeiro, ganhando pouco, não ganhando, faz mesmo. Seja com um grupo, um curta, ou tentando se encaixar no longo, faz o que der para você fazer, cara. Cola. Chega junto e participa que as coisas rolam.
A Carol fez uma pergunta aqui que é mais ou menos a da Júlia, né? Se fazer a faculdade de cinema aumenta as oportunidades nesse mercado. Você já Aumenta. respondeu. Aumenta porque além do que eu falei antes, obviamente você vai ter mais qualidade, né? Por exemplo, se você for fazer faculdade de cinema e quiser ser um diretor de fotografia, se você não tiver um conhecimento muito técnico, você não consegue. Quer dizer, então de qualquer maneira, sempre estudar é importantíssimo. Legal. A Letícia perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube. O Renan fez uma pergunta aqui que eu acho interessante, tem a ver com atuação. Em filmes nacionais, mas especificamente no gênero de drama, qual a intenção dos roteiristas e diretores ao procurarem passar um clima de silêncio nas cenas, ou seja, um vácuo entre os diálogos das personagens e os sons de segundo plano se sobressaírem quase como que naturalmente? Então, qual o nome da pessoa? Eu acabei de tirar do lugar. Não, Acho que é tudo o bem. Renan. Ele Renan. sabe que Renan. Renan, então, é assim, não tem vácuo não, cara. Não tem vácuo. Se existe aquele silêncio, aquela informação daquele silêncio tá te dizendo, quer dizer, se tem uma música ali, seja uma música mesmo, ou seja um som ambiente, ele está querendo, o roteirista, o diretor, ou ambos, estão querendo ou te fazer pensar, ou ver alguma coisa, ou escutar alguma coisa, ou te deixar melancólico, quer dizer, alguma coisa eles estão criando uma apreensão para alguma coisa, sabe? Ou uma introspecção, né? Então não existe esse vácuo. Não é um vácuo, tá ali muito bem pensado, cara. Talvez esteja falando de um estilo, cara, mas se você for pensar no cinema iraniano, então tem uns que são um vácuo durante o filme inteiro, porque ele fica ali naquele silêncio, muitas vezes, né? São estilos. Agora vamos para as duas, acho que últimas. Nassi está perguntando, na sua opinião, por qual motivo o Brasil ainda não tem um Oscar por uma produção própria? Porque o Oscar, não, então, no Oscar põe-se muita grana, é muito dinheiro para você divulgar, para você chegar até o júri, aquilo é um grande business, né? Então, não precisa só o filme ser bom. Não precisa, tipo, eu amo Cidade de Deus, por exemplo. Eu acho um filmaço. Se passar 10 vezes, eu assisti 10 vezes. Só que existe todo um trabalho, e eu acho que eu vi uma entrevista com o Fernando Meirelles, se não me engano, que ele estava falando sobre isso, que ele não tinha noção até um certo momento, né, do tamanho que era o business para você conseguir mostrar o teu filme para o próprio júri. Como é um negócio, cara. Então, não tem a ver obrigatoriamente com a qualidade, porque a gente faz muita coisa bacana, né? Mas existem especialistas em fazer o filme chegar lá. Legal. E o Luca pergunta, e eu acho que isso é bem interessante, porque assim, nessa vibe de que cinema também a gente aprende muito assistindo, como o teatro, ele está perguntando quais filmes você indicaria para assistir nessa quarentena e aumentar o repertório. Putz. Eu devia ter me preparado para essa pergunta. Tinha que ter feito a lista dos 100 imperdíveis. Eu tenho alguns que são tão clichês, né? Mas, por exemplo, eu falei de Cidade de Deus. Cidade de Deus é maravilhoso. Para mim, nacional, eu acho a coisa mais linda. A trilogia do Poderoso Chefão é um clichêzaço, mas eu estava assistindo ontem pela 10ª vez. Tipo, a semana passada eu vi o 2 e ontem eu estava assistindo o 3. De novo, pela 1000ª vez. Porque eu amo. Mas, poxa, são tantos filmes que me emocionam, cara. Eu acho que tem um lance assim também de você até conhecer diversos tipos de diretores, até para entender qual que é a tua linguagem, né? Então, de repente, assistir um filme do Almodóvar, um do Tarantino, ver o que é que te comunica, porque tem filme que você assiste e você fala, não.
Não é que Não, o cara então, não é bom, é que para você não vai, mas tem outros pois que é, são incríveis. claro, mas tipo, mas às vezes quando mesmo os que você fala para você não, você consegue reconhecer o quanto o cara é bom, talvez não seja teu estilo, mas você consegue olhar e falar, nossa, né? Então, por exemplo, você falou agora do Tarantino, eu adoro Tarantino, né? Assim como o Almodóvar, quer dizer, a maneira como o cara coloca, ele tem os, por exemplo, eu gosto muito mais da maneira como ele conta a história do que a maneira como ele coloca as câmeras, por exemplo. As cores que ele usa, ou seja, a arte do Almodóvar é sensacional, mas a maneira das câmeras não é o meu estilo, né? Mas ele Ah, tem os roteiros que são incríveis, sabe? Quer dizer, uhum, mas tem coisas que é que nem música mesmo, né? Você reconhece que é boa, mas não é a tua onda, né? Mas a uhum. arte é impressionante. É. Tem Ah, mas tipo, por uns. exemplo, o grande hotel Budapeste, É para quem ótimo. gosta de arte, é lindo. As cores, cada cena que eu vejo, eu vi uma fotografia, saca? Uhum. Então, é lindo. Agora, por exemplo, eu fiquei muito feliz nesse ano do Oscar, né? Em alguns anos ali do Oscar, que ganharam filmes que eram muito diferentes, por exemplo, que ganhou o Birdman, por exemplo. Tem muita Nossa, gente que não aguenta, eu acho ele incrível. maravilhoso, incrível, genial, mas tem gente que não gosta, que acha lento, sei lá. Eu falo, nossa, que puta barato, né? E foi meio que assim, foi isso, e foi o Grande Hotel Budapeste, ali perto foi também o Quem Quer Ser o Milionário, né, da Índia, quer dizer, então o Oscar andou abrindo mão assim daqueles filmes que você olhava e falava, foi feito para o Oscar para ganhar, né? Então isso eu achei Uhum. muito bacana. Maravilha! Ai, a gente está na hora de acabar. Pô, gente, Que triste. as perguntas de vocês foram deliciosas, vocês foram Eu muito vou. legais, muito obrigado e vai ser um prazer se eu puder responder essas perguntas. Darei toda a atenção e vou adorar conhecer vocês. Eu vou salvar esse chat para gente poder realmente produzir algum conteúdo para responder essas perguntas, de repente colocar no Instagram da escola. Então, quem não conhece ou não acessou ainda, entra lá no @Escola Nacional de Teatro e porque agora a gente realmente vai começar aí em produção de conteúdos e vai dar para responder isso aqui. E já aproveitar para convidar o pessoal que na sexta-feira que vem a gente vai ter também uma masterclass de atuação para TV com o Emílio Moreira. Já tem 70 inscritos e a gente só tem 100 lugares, então se alguém ainda não se inscreveu, vai lá no Simpla, da Escola Nacional de Teatro, se inscreve lá. Eu queria agradecer particularmente e também, lógico, a presença de todos, mas eu acho que quanto mais a gente está nesse momento de isolamento social e mais a internet está abrindo as possibilidades. E hoje a gente teve acho que umas 30 pessoas inscritas de vários lugares do país. E nunca a Escola Nacional de Teatro fez tanto jus ao seu nome, com pessoas de tantos lugares, e foi incrível. E agradecer ao Guilherme por ter dedicado esse tempo com a gente. Sempre bom trocar ideia, falar de assuntos que a gente gosta. E vocês vão receber por e-mail, todos vocês que estiveram aqui presentes, vocês vão receber um certificado de participação da NT, para vocês poderem colocar no portfólio, no currículo de vocês, por terem estado aqui e participado dessa masterclass. Obrigada a Obrigado, gente. todos. Boa Foi um noite. prazerzão estar com tantos colegas. Obrigada, Gui. Obrigadão, gente. Beijo, obrigado, Beijo André. a todos. Até.